Hoje nós vamos tratar do crime de lesões corporais, dando sequência na análise dos crimes contra a pessoa em todas as suas formas, conforme estabelece o nosso Código Penal. O crime de lesões corporais é previsto no artigo 129 do Código Penal e as lesões corporais, por sua vez, podem ser dolosas ou culposas. As lesões corporais dolosas subdividem-se em lesões leves, artigo 129, caput do nosso Código Penal, lesões graves, artigo 129, parágrafo 1º, lesões gravíssimas, artigo 129, parágrafo 2º, e lesões seguidas de morte, artigo 129, parágrafo 3º. As lesões corporais culposas são previstas no artigo 129, parágrafo 6º do Código Penal. E, assim, são classificadas independentemente da gravidade das lesões. Vale dizer que se a lesão ocorreu por culpa, imprudência ou negligência imputável ao agente, a tipificação será sempre do artigo 129, parágrafo 6º, independente de ter sido constatada uma lesão de natureza leve, grave ou gravíssima. Podemos definir a lesão corporal como ofensa à integridade corporal ou à saúde de outrem. A ofensa à integridade corporal deve ser entendida como qualquer alteração anatômica, interna ou externa, prejudicial ao corpo humano. Exemplos são as fraturas, os cortes, mutilação, escoriação, luxação, dentre outras tantas possibilidades. Assim sendo, temos a equimose, que é considerada lesão corporal, caracterizada pela roxidão decorrente do rompimento de pequenos vasos sanguíneos sob a pele ou a mucosa. O hematoma, que é a equimose com inchaço, a qual também é considerada lesão corporal, sendo um pouco mais grave que a equimose. O eritema, por seu turno, é a vermelhidão passageira sobre a pele. Este não é considerado lesão corporal. É importante lembrar que a dor, por si só, não configura lesão corporal. O corte de cabelo, sem autorização da vítima, pode constituir, dependendo dos motivos, crime de lesões corporais ou injúria real, caso haja a intenção de envergonhar a vítima. Já o dano à saúde pode ocorrer de duas formas. A primeira delas é caracterizada por perturbações fisiológicas no organismo da vítima, tais como vômitos, paralisia corporal momentânea, etc. Exemplo disto, o uso do gás paralisante, a transmissão intencional de pequena doença, o remédio que provoca o vômito, etc. A segunda forma consiste em perturbações psicológicas. Pode ser sujeito ativo e passivo do crime de lesões corporais qualquer pessoa, já que não se exige nenhuma capacidade especial deste autor do crime. No que concerne ao sujeito passivo, deve ser lembrado que este precisa ser uma pessoa viva, já que qualquer dano provocado em cadáver caracteriza o crime do artigo 211 do Código Penal, que é denominado
destruição de cadáver. A autolesão, por seu turno, não caracteriza o crime de lesões corporais, porque a lei incrimina a conduta de quem lesa a integridade corporal de outrem. Dependendo da intenção, a autolesão pode configurar outros crimes, como exemplo, a fraude para recebimento de seguro, na forma do artigo 171, parágrafo 2º, inciso 5 do Código Penal. A autolesão, outro sim, para criar incapacidade para não prestar o serviço militar obrigatório, caracteriza o delito do artigo 184 do Código Penal Militar. Nesses, o sujeito passivo não é a pessoa que se autolesionou. A provocação de lesões em uma mesma vítima, em um mesmo contexto, caracteriza um único crime. A consumação ocorre no momento em que a vítima sofre as lesões. A tentativa, logo, é possível. Vamos agora analisar o meio de execução do crime de lesões corporais. Esta infração pode ser praticada por uma ação ou omissão. É um crime de forma livre. A tentativa de lesão corporal se diferencia da contravenção penal de vias de fato, eis que, na tentativa de lesões corporais, a pessoa quer machucar, age com ânimos laidendi, com a intenção de ferir, mas não consegue. Já nas vias de fato, a agressão se dá sem a intenção de machucar. O elemento subjetivo no crime de lesões corporais dolosas é o dolo direto ou eventual. E nas culposas, a culpa. No que concerne à ação penal, a partir do advento da Lei 9.099, de 95, a ação penal para lesões corporais dolosas leves, lesões corporais dolosas leves e lesões corporais culposas passou a depender de representação na forma do artigo 88 deste diploma legal. Isto é importante somente as lesões corporais de natureza leve e as lesões corporais culposas é que dependem de representação da vítima ou de seu representante legal. E são infrações de menor potencial ofensivo, na forma do que dispõe o artigo 61 da Lei 9.099 de 95, que restou alterado pelo disposto no artigo 2º, parágrafo único da Lei 10.259/01, que, segundo entendimento majoritário, também é aplicável aos crimes de competência dos juizados especiais criminais da Justiça Estadual. Algumas observações devem ser feitas no que concerne ao crime de lesões corporais. Observem que no caso de cirurgia de emergência, não há crime de lesões corporais, mesmo que não haja o consentimento do paciente ou de seus representantes. O fundamento jurídico é o estado de necessidade de terceiro. Em hipóteses em que não há emergência, existe o chamado exercício regular de direito, desde que tenha havido consentimento do paciente ou de seu representante legal. Em determinados esportes em que a lesão é uma
consequência natural da prática esportiva, não há crime de lesões corporais também em face do exercício regular do direito, desde que, evidentemente, sejam estritamente observadas as regras do esporte, boxe, artes marciais, futebol, etc. É evidente que, em uma luta de boxe, não está rigorosamente prevista em suas regras que um lutador possa morder a orelha do outro, arrancando-lhe inclusive um pedaço. Isto constitui um abuso e configura, sem dúvida alguma, o crime de lesões corporais. Cuidemos então da análise das lesões corporais dolosas. O conceito de lesão leve é obtido por exclusão, pois é lesão leve toda lesão que não é grave, gravíssima ou seguida de morte. A pena de detenção, a pena, melhor dizendo, da lesão corporal de natureza leve é de detenção de 3 meses a 1 ano. A ação penal é pública condicionada à representação na forma do que estabelece a Lei 9.099 de 95. Uma regra importante deve ser lembrada. Se o agente, ao praticar um crime mais grave, empregar violência e desta resultarem lesões corporais leves, estas ficam absorvidas pelo crime mais grave. Exemplo, o roubo praticado com violência, que resulta lesão corporal de natureza leve. Esta é a regra, mas há exceções. Ou seja, quando a própria parte especial ressalvar a aplicação autônoma de pena correspondente ao emprego da violência. O agente, nesses casos, responderá pelos 2 crimes e as penas serão somadas. Exemplo, a injúria real, artigo 140, parágrafo 2º, a resistência, artigo 329, parágrafo 2º, e o próprio exercício arbitrário das próprias razões. Nesta hipótese, temos um caso de concurso material legal ou concurso material obrigatório de infrações, de modo que as penas, por força do que estabelece o próprio Código Penal, de ambos os crimes deverão ser somadas. A prova da materialidade do crime de lesões corporais deve ser feita através de exame de corpo de delito. Nas lesões leves, este é dispensado, podendo ser substituído por boletim médico ou prova equivalente, como, por exemplo, a ficha clínica de atendimento ambulatorial, etc., na forma do que dispõe o artigo 77, parágrafo 1º da Lei 9.099 de 95. A Lei 9.434 de 97 admite a doação de órgãos de pessoa viva, desde que o doador seja maior e capaz, e que a doação seja gratuita. É necessária a autorização do doador, bem como que não haja possibilidade de graves prejuízos para a sua saúde. O desrespeito a estas regras caracteriza o crime previsto no artigo 14 da mencionada lei, que possui qualificadoras idênticas às previstas no Código Penal para a configuração das lesões graves ou seguidas de morte. Estudemos agora o crime
de lesões corporais graves, previsto no artigo 129, parágrafo 1º do Código Penal. A pena para esta infração penal é de reclusão de 1 a 5 anos. A primeira hipótese encontramos aqui no inciso 1. E ele trata justamente da situação em que a lesão corporal resultar em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Deve ser entendida como ocupação habitual a ocupação rotineira do dia a dia. Exemplo: andar, trabalhar, praticar esportes, etc. No caso de uma criança, por exemplo, brincar é sua atividade rotineira do dia a dia. No caso de uma pessoa aposentada, jogar dominó ou fazer caminhadas é a sua atividade do dia a dia. Atenção, não confundir incapacidade para as ocupações habituais com incapacidade para o trabalho. Deste modo, pode restar configurada esta qualificadora em relação às crianças ou aposentados, os quais, evidentemente, não trabalham. O Código de Processo Penal, artigo 168, parágrafo 2º, exige a realização de um exame complementar após o 30º dia. A simples vergonha de realizar os atos habituais não caracteriza esta lesão grave. No inciso 2, nós temos a qualificadora da lesão corporal de ter decorrido o perigo de vida. O perigo de vida deve ser entendido como a possibilidade grave e imediata de morte. Este deve ser um perigo efetivo, concreto, comprovado por perícia médica, onde os médicos devem especificar em que consistiu o perigo de vida. Observem, não basta que o perito afirme que ocorreu o perigo de vida. Ele deve especificar qual a situação fática que caracterizou este perigo, de modo, evidentemente, a possibilitar o exercício do direito de defesa. Assim sendo, é imprestável o laudo que afirma que a vítima sofreu perigo de vida sem especificá-lo. Leva à desclassificação do crime, se isto ocorrer, para lesões corporais de natureza leve. Não basta, assim, afirmar que houve perigo de vida, sem esclarecer no que este consistiu. Exemplos de perigo de vida, como a perda demasiada de sangue, ferimento em órgão vital, a necessidade de cirurgia de emergência, etc. Esse dispositivo somente será aplicável quando o agente não queria a morte da vítima. Nós temos aqui um caso de crime préter-doloso. O perigo de vida que a lei se refere é aquele decorrente da gravidade das lesões provocadas e não do fato em si. No inciso 3º, nós temos
a lesão corporal de natureza grave se resultar debilidade permanente de membro, sentido ou função. Debilidade é uma diminuição, um enfraquecimento da capacidade. Permanente não é igual a perpétua. É permanente quando a recuperação é incerta e de cessação incalculável. Membros são os braços e as pernas. Sentidos são 5, ou seja, o tato, o paladar, a visão, o olfato, a audição. Função é a atividade de um órgão ou aparelho do corpo humano. Exemplo, a função respiratória. É importante fazer distinção deste inciso do inciso 3º do parágrafo 2º, que trata da lesão corporal de natureza gravíssima, o qual consiste na perda ou inutilidade do membro, sentido ou função. A perda caracteriza a lesão gravíssima. Pode ter ocorrido por mutilação provocada pelo agente ou por amputação feita pelo médico. Ocorre a mutilação no momento da ação delituosa e é provocada diretamente pelo autor, pelo agente, que, por exemplo, se utiliza de uma serra elétrica, de um machado, de um facão ou de uma foice. A amputação, por seu turno, se dá em decorrência de uma intervenção cirúrgica, imposta aqui pela necessidade de salvar a vida da vítima ou impedir consequências mais graves. Na inutilização, o membro continua ligado ao corpo, mas totalmente inapto para as suas atividades próprias. Por exemplo, a perda total da mobilidade de um braço ou de uma perna. A perda de parte do movimento de um braço caracteriza a lesão grave pela debilidade do membro. A perda de todo o movimento é lesão gravíssima pela inutilização. Atenção! Se o braço permanece ligado ao corpo e a vítima consegue movimentá-lo, ainda que com certa dificuldade, a lesão será grave. Mas se o braço permanece ligado ao corpo, sem qualquer possibilidade de movimentação, a lesão será gravíssima. A perda de um dedo caracteriza a lesão grave, enquanto que a perda da mão representa lesão gravíssima na modalidade de inutilização. A extirpação do pênis caracteriza lesão gravíssima em função da perda da função reprodutora e também, evidente, deformidade permanente. A vasectomia, a ligadura de trompas ou qualquer outra forma de esterilização não caracterizam um crime de lesão corporal gravíssima, perda da função reprodutora, por parte do médico que as realiza, desde que haja consentimento da pessoa, uma vez que a matéria está regulada em lei específica, vale dizer a Lei 9.263 de 96. Trata-se aqui de um exercício regular de um direito. Na cirurgia transexual, entende-se não haver crime se ficar demonstrado que a pessoa
tinha as características do sexo feminino e a cirurgia lhe trouxe benefícios físicos e psicológicos. Como a lesão corporal é caracterizada por uma alteração anatômica prejudicial ao corpo humano, entende-se não haver dolo de lesionar, mas sim a intenção de reduzir o sofrimento físico e mental da pessoa, de modo que não haverá crime. A correção através de meios ortopédicos ou próteses não exclui a caracterização. Já o reimplante, efetuado com total êxito, implicará em desclassificação do delito. Provocar cegueira em um olho só, ou a surdez em um só ouvido, caracteriza mera debilidade do sentido. Deste modo, para a lesão corporal ser gravíssima, é necessário que tenha ocorrido a perda da função auditiva ou a perda da função visual, por se tratarem aqui de órgãos duplos. No inciso 4º do artigo 129, nós temos que a lesão corporal será de natureza grave se ocorrer aceleração de parto. Isto significa o nascimento prematuro do feto. Só é aplicável quando o feto nasce com vida, já que se o feto nasce sem vida, ocorre o aborto, que é outra hipótese, lesão corporal de natureza gravíssima, e não, evidentemente, esta hipótese em estudo. É necessário que o agente saiba que a mulher está grávida. Estudemos agora as hipóteses de lesões corporais gravíssimas. Artigo 129, parágrafo 2º do nosso Código Penal. O Código Penal não utiliza esta denominação, a qual, no entanto, é pacífica na doutrina e na jurisprudência. A pena deste crime é de 2 a 8 anos de reclusão. No inciso 1º, temos que a lesão corporal será gravíssima se resultar incapacidade permanente para o trabalho. A opinião majoritária é que deve haver uma incapacitação genérica para o trabalho, ou seja, qualquer tipo de labor, já que a lei se refere ao trabalho sem qualquer ressalvas. Há entendimentos em sentido contrário, embora minoritário, sustentando que basta a incapacitação específica, bastando a incapacidade para o trabalho que a vítima exercia, pois, caso contrário, o Instituto perderia quase que totalmente a sua aplicação prática. Para a vítima, sempre seria possível realizar algum trabalho, tal como vender bilhetes da Loteria Federal, ainda que perdesse seus 2 braços e as suas 2 pernas. No inciso 2º, temos que a lesão corporal será gravíssima se resultar enfermidade, vale dizer, moléstia incurável. Esta deve ser entendida como uma alteração
permanente da saúde por processo patológico, a transmissão intencional de uma doença para a qual não existe cura no estágio atual da medicina. A enfermidade é considerada incurável quando sua cura somente é possível através de uma cirurgia, posto que ninguém pode ser obrigado a submeter-se ao processo cirúrgico. A transmissão da AIDS, por exemplo, caracteriza a lesão corporal gravíssima se o agente pratica o ato com a intenção de transmitir esta doença e a efetivamente transmite, mas, se não consegue, não responderá por tentativa, já que existe crime próprio, ou seja, o artigo 131 do Código Penal, que trata do crime de perigo de contágio de moléstia grave. Há entendimento, entretanto, que o crime seria de tentativa de homicídio, já que a doença tem a morte como consequência natural. Já estudamos o inciso 3 deste parágrafo 2º em conjunto com o inciso 3 do parágrafo 1º. No inciso 4º, temos que a lesão corporal será gravíssima se resultar deformidade permanente. Esta deve ser entendida como um dano estético de certa monta, permanente, visível e capaz de provocar uma impressão vexatória. A vitriolagem é a deformidade permanente causada por ácidos, provocando cicatrizes por cortes profundos, arrancamento de uma orelha ou parte dela, etc. Para configurar desta forma, serão necessários os seguintes requisitos: que o dano estético seja de certa monta e não de pequena, deformidade permanente, irreparável pela própria natureza. Se a vítima submete-se à cirurgia plástica e corrige a deformidade, não se aplica o dispositivo em análise. Contudo, a correção com prótese, exemplo, orelha de borracha, não descaracteriza o delito. A vítima não está obrigada a submeter-se a esta cirurgia. Em caso de recusa, haverá lesão gravíssima. Deformidade deve ser visível, que a deformidade seja capaz de provocar impressão vexatória, ou seja, que as pessoas achem aquilo feio. Na prática, exige-se que a vítima seja fotografada para que se possa, melhor dizendo, melhor avaliar a extensão das lesões e a existência de seus requisitos, conforme já expusemos. No inciso 5, temos que a lesão corporal será gravíssima se resultar aborto. O aborto não pode ter sido intencional. Deve ser um aborto culposo. É uma espécie de crime préter-doloso. Necessita-se que o agente saiba que a mulher estava grávida para que não ocorra a responsabilidade objetiva. Esta
observação é importante. Prestem bastante atenção. Nas lesões graves, parágrafo 1º, gravíssimas, parágrafo 2º, admite-se que o resultado agravador tenha sido causado dolosa ou culposamente, exceto no caso de lesões corporais graves pelo perigo de vida. Caso contrário, seria uma tentativa de homicídio. E nas gravíssimas, por provocação de aborto. Caso contrário, seria o crime de aborto. Estas são exclusivamente préter-dolosas. Vale dizer, há dolo no antecedente, lesão, e culpa no consequente, perigo de vida ou aborto. A lesão corporal seguida de morte é prevista no artigo 129, parágrafo 3º do nosso Código Penal. Para este crime, o Código Penal prevê uma pena de reclusão de 4 a 12 anos. Esta se caracteriza quando, em razão da lesão, a vítima morre e as circunstâncias indicam que o agente não quis ou não assumiu o risco de provocar o resultado morte. Ocorre dolo nas lesões, antecedente, e culpa na morte da vítima consequente. Trata-se de crime préter-doloso. Observem que se o agente pratica uma contravenção penal de vias de fato, por exemplo, e se destas resultam a morte da vítima, o sujeito responderá por homicídio culposo, já que não há previsão legal para vias de fato seguida de morte. Contudo, se as circunstâncias indicam que o agente assumiu o risco de produzir o resultado morte, deve ser responsabilizado por homicídio com dolo eventual. Por ser um crime préter-doloso, não admite a tentativa, já que o resultado não é querido nem aceito, teoria do assentimento, pelo agente. A lesão corporal privilegiada, por seu turno, é prevista no artigo 129, parágrafo 4º do Código Penal. As hipóteses são as mesmas do homicídio privilegiado, assim como as consequências, ou seja, redução da pena de 1/6 a 1/3. Só é aplicável nas lesões dolosas. As hipóteses de privilégio valem para qualquer tipo de lesão dolosa. Se a lesão não é grave, pode o juiz aplicar só a pena de multa, de acordo com o artigo 129, parágrafo 5º, inciso 1, nas hipóteses de privilégio, sendo as lesões leves, o juiz pode aplicar apenas a pena de multa, já de acordo com o artigo 129, parágrafo 5º, inciso 2, se as lesões forem leves e recíprocas, o juiz também pode aplicar somente a pena de multa. A lesão corporal culposa, por seu turno, está prevista no artigo 129, parágrafo 6º do Código Penal. Aplicam-se às lesões culposas todas as regras do homicídio culposo contidas na parte
especial. Exemplos: perdão judicial, causas de aumento de pena e etc. Evidente, não ficaremos aqui repetindo estas regras, né, que já foram perfeitamente explanadas em outra aula pela professora Valéria. Para a tipificação do crime de lesão corporal culposa, é irrelevante a gravidade das lesões. A gravidade das lesões tem relevância na fixação da pena base, porque o artigo 59 do nosso Código Penal fala em consequências do crime, de modo que a gravidade das lesões, em se tratando de lesões corporais culposas, deve ser levada em conta somente na fixação da pena base. A pena é de detenção de 2 meses a 1 ano. A ação na lesão corporal culposa é pública condicionada à representação. Assim, a reparação do dano implica automaticamente em renúncia ao direito de representação na forma do artigo 74, parágrafo único da Lei 9.099 de 95. O artigo 129, parágrafo 7º, estabelece que a pena de lesão corporal culposa será aumentada em 1/3 quando o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima ou quando foge para evitar a prisão em flagrante, quando não procura diminuir as consequências de seu ato e, por fim, quando resulta da inobservância de regra técnica de arte, profissão ou ofício, conforme já estudado quando da análise do homicídio culposo. O artigo 129, parágrafo 8º, estabelece a possibilidade de aplicação do perdão judicial quando as consequências do crime tiverem atingido o agente de forma tão grave que a imposição de pena se torne absolutamente desnecessária. Os casos de violência doméstica, assim introduzidos no nosso Código Penal pela Lei 10.886 de 2004, encontram sua previsão no artigo 129, parágrafo 9º e 10º. Estabelece o parágrafo 9º que, se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. A pena detenção de 6 meses a 1 ano nestas hipóteses. Tratam-se de circunstâncias que determinam uma qualificadora, pois estabelecem uma nova pena mínima, não havendo aqui qualquer alteração na pena máxima, sendo que, ao que tudo indica, deve somente ser aplicável aos crimes dolosos, já que o parágrafo em questão utiliza a expressão prevalecendo-se de,
indicativa do dolo e da maior facilidade para a prática do crime ou reprovabilidade da conduta do sujeito. Este parágrafo se refere ao caput do artigo 129, ao passo que o parágrafo 10 se refere aos parágrafos 1º, 2º e 3º, lesões corporais dolosas gravíssimas e seguidas de morte. Não são aplicáveis às circunstâncias agravantes previstas no artigo 61, inciso 2, a linha E, crime cometido contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, e F, com abuso de autoridade ou prevalecendo-se das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade, já que integram a descrição típica da figura qualificada, sob pena de bis in idem. Parágrafo 10º estabelece que, nos casos previstos nos parágrafos 1º a 3º deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no parágrafo 9º deste artigo, a pena será aumentada de 1/3. Estas circunstâncias, previstas no parágrafo 10, funcionam como causa de aumento de pena das lesões corporais dolosas graves, gravíssimas e seguidas de morte, não sendo aplicáveis às lesões corporais dolosas leves ou culposas. Não são aplicáveis também aqui as circunstâncias agravantes previstas no artigo 61, inciso 2, alíneas E, crime cometido contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, e F, com abuso de autoridade ou prevalecendo-se das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade, já que integram a descrição típica desta causa de aumento de pena, sob pena de bis in idem. Espero ter ficado bem claras as colocações que nós fizemos. Qualquer dúvida, os senhores deverão, então, voltar à aula, assistam novamente a nossa aula, leiam a apostila, não deixem de fazer os exercícios propostos. Coragem, vocês conseguem, isto é possível. Muito obrigado.